Eu queria começar agradecendo muito a Ivana pelo convite de participar desse evento. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? E é também um convite para eu sair um pouco da minha zona de conforto, porque eu trabalho, assim, eu dou aula e tal, mas mais no contexto, assim, do meu trabalho de doutorado com alunos, né, na faculdade e tal. Então, quando a Ivana me convidou, eu fiquei pensando, né, o que do meu estudo e dos autores que eu leio e do trabalho que eu faço, o que disso, né, desse conhecimento que eu fui adquirindo, eu poderia ser útil, poderia ajudar, né, a pensar nesse projeto de uma escola mais feliz. Então, eu pensei em trabalhar a questão do ensino e da ética intelectual, eu vou explicar o que é isso, mas eu me dei conta, ouvindo as apresentações de hoje de manhã, que, na verdade, muitas coisas do que eu vou falar já estão sendo colocadas em práticas, né? E eu fiquei muito feliz de ver essas professoras falando hoje de manhã do projeto delas, como que elas colocam tudo isso em prática. É muito bonito, eu fico muito feliz de ver esse tipo de trabalho em ação, né? Então, eu gostaria de falar do ensino, né, em um dos seus sentidos mais básicos da palavra, e que, no entanto, está longe de ser o mais simples, que é o ato de ensinar. Então, para isso, eu vou adotar uma perspectiva mais ligada ao domínio da filosofia, que é o domínio no qual eu realizo meu doutorado, né? E vou pensar no professor e nos professores do campo da educação, nos profissionais do campo da educação, como portadores de uma certa ética intelectual, a partir da qual a gente pode constituir uma experiência de ensino e de aprendizagem que seja capaz de carregar um sentido mais global, que não seja somente a transmissão, né, de saberes técnicos. Então, para isso, eu vou mobilizar um pouquinho o pensamento do Michel Foucault, que é um filósofo francês, que desenvolveu a maior parte do seu pensamento entre os anos 60 e 80 aqui na França, porque o pensamento dele traz algumas chaves para pensar essa dimensão ética do trabalho intelectual, e um exemplo desse tipo de trabalho sendo justamente o ensino. Então, Foucault, ele considera que quando a gente escreve um livro, ou quando a gente realiza um curso, uma aula, ou uma conferência, ou seja, quando a gente dirige as nossas palavras por qualquer meio a um público como fruto de um trabalho intelectual, né, de uma reflexão, a gente pode atribuir a essa atividade intelectual um papel especial, o qual o objetivo seria despertar processos de transformação, não somente naqueles que estão nos ouvindo ou nos lendo, né, que recebem as nossas palavras, mas também em si mesmo, na pessoa que está emitindo a mensagem. Então, um intelectual é alguém que tem um saber fazer, quer dizer, alguém que domina certos conhecimentos e conteúdos que conjuntamente formam esse saber fazer. Então, intelectuais, eles não são só aqueles que trabalham na produção de conhecimentos acadêmicos ou literários, né, na produção de conteúdos teóricos, mas são também todos aqueles que possuem um saber fazer prático ou técnico, desenvolvendo um certo papel no seio da sociedade. Então, os professores, os educadores e todo um conjunto de profissionais que atuam no meio da educação, o que inclui também, por exemplo, psicólogos e pedagogos, podem ser considerados como os intelectuais específicos, segundo o conceito do Foucault, possuindo um conhecimento técnico que atua conjuntamente, um conhecimento teórico, que atua conjuntamente com o saber fazer técnico ou prático. Isso posto, então, eu gostaria de expandir esse quadro, propondo a associação de uma terceira dimensão a essas duas primeiras, né? Que a gente pode chamar inicialmente de saber fazer ético. Então, esse saber fazer ético é algo que vai vir agregar a esses conhecimentos teóricos e práticos uma reflexão moral, onde a gente vai considerar que educadores de todos os tipos, eles contribuem à formação não somente de pessoas que vão atuar e trabalhar em uma área determinada, mas também a formação de cidadãos, de pais, de irmãos, de irmãs, de maridos, de colegas e etc. Ou seja, esses intelectuais, esses profissionais do campo da educação,
eles contribuem para a formação não somente de indivíduos adaptados ao mercado de trabalho, aptos a serem acolhidos por esse mercado de trabalho, mas também eles vão contribuir à formação de seres que devem ser capazes de desenvolver de maneira equilibrada diferentes papéis em meio à sociedade. Então, a formação dessas pessoas, desses cidadãos, desses pais, desses filhos, assim como desses trabalhadores e trabalhadoras, ela exige, para que ela seja equilibrada, o desenvolvimento de uma reflexão a respeito dos valores que a gente adota em nosso cotidiano. São valores, o que eu quero dizer com isso? São os valores que vão dirigir, mesmo que a gente não se dê conta, o nosso comportamento, né? Cada ato e cada palavra que juntos compõem o que a gente pode chamar de conduta pessoal. Então, sobre esse tema, Foucault ele fala na existência de formas de elaboração de um trabalho ético que podemos efetuar sobre nós mesmos. Um trabalho ético que serve não somente para adaptar o comportamento a uma regra, mas para tentar se transformar a si mesmo em sujeito moral da sua conduta. Isso quer dizer que essa reflexão ética sobre a nossa própria ação, para com os outros e para consigo mesmo, elas nos torna sujeitos morais da nossa própria conduta. Em outras palavras, ela nos torna mestres conscientes dessa conduta, que a gente vai estar definindo de maneira ativa, através de uma atitude reflexiva. E todo esse exercício reflexivo que ultrapassa a esfera unicamente intelectual e abarca, como eu mostrei, os campos práticos e teóricos, abre inúmeras possibilidades. A partir desse tipo de atitude ou de exercício, a gente pode carregar, no sentido como, por exemplo, a gente carrega um celular colocando ele na tomada para receber energia. Então, a gente pode carregar as nossas palavras e ações com valores e sentidos que permitem essa transformação de si e dos outros. Palavras e ações que vão tocar, ao mesmo tempo que elas nos tocam, e justamente porque elas nos tocam, aqueles com quem a gente está dialogando. Então, a experiência do ensino e do trabalho intelectual, para o Foucault, ela deve nos permitir essa liberação de nós mesmos. As palavras que ele usa é se déprendre de soi-même, isso quer dizer se soltar, se desapegar de si, desprender-se. E esse ato de desprender, ele serve para que, de tal forma, a gente possa abrir novos espaços para acolher processos de transformação que são benéficos e necessários. Transformação, então, não somente daqueles que nos escutam ou nos leem, mas também daquele que fala e que emite o conteúdo, e que emite uma mensagem. Na concepção ética desse filósofo, né, então ele defende a ideia de que nós não sejamos jamais os mesmos quando nós concluirmos uma atividade, e que, através da experiência vivida, possamos nos transformar em outra coisa, agregado daquilo que foi transmitido e, sobretudo, compartilhado. Isso é ainda mais verdade no campo do ensino. Então, a filosofia, nesse sentido amplo do termo, no sentido de uma reflexão filosófica, ela traz o benefício de nos munir de um olhar específico em relação ao todo que nos cerca e que nos compõe. Então, nós podemos ver a filosofia não necessariamente como um saber acadêmico, mas como uma certa maneira de refletir ou de pensar que nos leva a questionar a organização ou a desorganização das coisas à nossa volta e também dentro de nós mesmos. E esse ato de questionar, que tende a provocar, em geral, essa ruptura que abre a possibilidade de desprendimento de si, ela consiste no ato de filosofar, exatamente dessa forma que a gente pode ver o ato de filosofar. Sendo assim, eu considero que se na realização das nossas atividades práticas e teóricas, nós contribuíssemos para a criação de condições permitindo que os profissionais da educação se munam dessa reflexão ético-filosófica, por meio de todas as formas possíveis, como, por exemplo, formações, conversas como essas, ou projetos como a Escola Mais Feliz, a gente poderia ajudar na construção de um novo presente
onde nós teríamos educadores cada vez mais inspirados e que, por sua vez, inspirariam cada vez mais os alunos. Algo que teria que ser combinado, imagino, né? Sem dúvida, com um processo de valorização também dessas carreiras. O ponto é que educadores inspirados, eles vão emanar um sentimento de apreciação pelo que eles fazem. Algo que vem acompanhado também com um sentimento de apreciação pelos conteúdos que eles procuram ensinar. Tanto teóricos como práticos, mas também éticos, se a gente decide carregar, né, o ensino também com essa reflexão sobre os valores éticos que a gente coloca em prática nas nossas atitudes cotidianas. Então, aos poucos, assim, esse tipo de tema, ele foi perdendo um pouco a importância, pois os debates eles foram se concentrando em outros problemas, frequentemente técnicos, né, de infraestrutura e, claro, muito urgentes. Mas reencontrar esse sentido ético e essa forma de valorização dos conhecimentos e saberes transmitidos, assim como das profissões ligadas a esse meio, é muito importante, pois, em muitos casos, essa forma de valorização permite que uma inspiração se expresse e essa inspiração abre alas para a adoção de um olhar reflexivo e questionador, permitindo que as pessoas, tanto do lado dos que ensinam, como do lado das pessoas que estão nos escutando, né, abram cada vez mais os olhos, se dando conta que a gente vive em um mundo coletivo e que o estabelecimento de uma relação solidária e atenciosa com o próximo é essencial, né? Então, se esses princípios éticos filosóficos como esses, né, se tornassem uma das bases sobre a qual se repousa o ensino, o ato de ensinar, a gente seria, né, capaz de atribuir novos valores estimulantes, né, mais estimulantes, a todo esse lado técnico das atividades ligadas ao ensino e também a carga de conteúdo teórico em si, que precisa ser absorvida pelos alunos, que também faz parte, né, desse contexto. E esse lado técnico e de conteúdo do ensino pode e deveria, eu acredito, né, ser revestido por valores éticos que permitem que esses conhecimentos que a gente vai transmitir se transformem em algo novo, tomando dimensões, né, muito mais profundas e abrindo com isso possibilidades muito mais abrangentes. Essa expansão, né, que eu estou falando, permite que o conteúdo venha corroborar na formação de um indivíduo mais feliz, pois mais consciente, uma vez que inspirado por essas capacidades reflexivas transformadoras. E esse indivíduo ele vai poder também se sentir mais desperto por esse sentimento de valorização do conteúdo que estamos propondo que ele aprenda, valorizando também, no mesmo movimento, as diferentes estruturas no seio das quais essas atividades são realizadas. Tudo isso ajudaria a compor, né, um quadro de formação onde o que hoje chamamos de competências socioemocionais teria, né, cada vez mais espaço. Em outubro, eu vi uma entrevista no canal CNN Brasil com a Priscila Cruz, que é presidente executiva da organização Todos pela Educação, e nessa entrevista ela disse justamente que existem vários tipos de saberes que podem ser oferecidos aos alunos. E um deles, por exemplo, é aprender a aprender. Então, cada vez mais durante a nossa vida, tanto no campo profissional como no campo pessoal, a gente vai precisar dessa abertura de espírito, dessa mente aberta, para poder continuar aprendendo e, consequentemente, continuar acolhendo os processos de transformação que são necessários para que a gente possa continuar se adaptando às diferentes experiências que vão aparecer nas nossas vidas, né? E esses processos de transformação, eles nos tornam, aos poucos, pessoas mais reflexivas, mais abertas e mais equilibradas, ou seja, mais felizes. E essa abertura ao novo sendo justamente uma das bases principais, né, dessas competências socioemocionais que cada vez mais têm sido discutidas. Pode parecer um pouco clichê e utópico, né, mas eu concordo muito com a Priscila Cruz, quando ela diz nessa entrevista que a escola é o lugar de luz das comunidades e que a gente precisa transformar a escola em um lugar prioritário da nossa vida em comunidade, né? Isso é um ponto muito importante, da vida em comum, né?
E a concretização desse ideal poderia ocorrer através desse processo de desenvolvimento de uma esfera ético-filosófica ligada às atividades dos profissionais, né, ou desses intelectuais específicos, nos termos do Foucault, que atuam no seio dessas instituições. Então, né, se a gente olhar o lado positivo das coisas, porque toda situação carrega em si um lado positivo, a gente pode considerar que a pandemia permitiu a abertura do debate público para temas que antes tinham muito pouco espaço, né? E o campo da educação é um deles, porque hoje, né, quando a gente está confrontado com a necessidade de dar continuidade às aulas fora das escolas, talvez agora não, né, não estou muito inteirada do contexto no Brasil, mas assim, a gente teve que pensar na escola fora da escola, né, porque a gente não podia estar se reunindo nas escolas, né. Então, talvez nesse contexto, as pessoas em geral, elas se deram conta da intensidade e também da amplitude do trabalho efetuado pelas escolas e pelos professores. E, ao mesmo tempo, a gente também pôde ver o quanto quantos alunos se encontram nesse contexto em situação de isolamento, né, por falta de acesso à infraestrutura e conectividade. Então, o estabelecimento de boas condições para o ensino, tanto físicas, né, ligado à necessidade do corpo, comida, por exemplo, como materiais, né, ligados às necessidades de infraestrutura, é essencial e indispensável. Mas concentrar o debate somente nesses aspectos seria, eu acho, assim, uma pena, porque o quadro geral face ao qual a gente se depara quando o assunto é educação é muito mais amplo do que isso, né? Cada vez mais, e os eventos atuais nos mostram isso com muita clareza, a gente precisa de pessoas criativas e dispostas, né, despertas e proativas, para nos ajudar a solucionar todo um conjunto de novos tipos de problemas que têm aparecido em nossas vidas e que são ligados aos modos de vida atuais, né? Porque, assim, sob a bandeira do desenvolvimento tecnológico e econômico, a gente foi construindo e aceitando vários processos que nos levaram a situações que hoje a gente reconhece como muito desastrosas, tanto no plano ecológico como no plano humano. Então, a gente acabou compondo um mundo amplamente conectado, mas que, ao mesmo tempo, é excessivamente individualizado, né? Porque o problema é que, assim, quando o olhar ele é voltado só para si, tanto no nível dos estados, né, relação entre estado e estado, quanto no nível individual, isso tudo deixa pouco espaço para o desenvolvimento de ações colaborativas sinceras e que dariam fruto a processos de transformação que são realmente coletivos, ou seja, que atuam de maneira positiva e harmoniosa numa escala global e não somente local, né? Ou pensar no tempo também. Muitos projetos eles são positivos hoje, dão resultados positivos hoje, mas no futuro são desastrosos, né? Então é preciso muita criatividade, né? Muitos seres criativos e proativos para que a gente possa superar juntos esses novos desafios, os quais nós estamos confrontados hoje. E esse tipo de criatividade e proatividade, esse cuidado que se traduz em atenção com a humanidade, com a natureza e com o próximo, ele pede por uma educação que não procure guiar o intelecto dos jovens somente em uma direção técnica e tecnicista, né? Mas que também guie os seus intelectos em uma direção ética capaz de criar um contexto de formação onde a gente poderia valorizar e, por que não, amplificar, né, as diferentes competências socioemocionais, que são nada mais do que essas diferentes potencialidades intelectuais e morais, né, que estão contidas em cada indivíduo, em cada aluno. Então, um professor que vai desenvolver essa reflexão, né, esse pensamento, um intelectual, o professor que vai desenvolver esse papel de intelectual específico, né, e que vai refletir nesse lado filosófico, né, da sua ação e carregar suas palavras com esses valores éticos, ele também vai transferir aos alunos toda essa carga de valores que vai permitir que seus alunos sejam mais do que trabalhadores, mais do que aptos ao mercado de trabalho, mas também ótimas pessoas para o mundo do futuro, né, para o futuro que a gente está querendo criar. Seria isso, na minha visão, uma educação para o futuro. Obrigada.